Galera quer acompanhar online, perfeito. Vamos fazer isso. Então, queria já, primeiramente, agradecer demais aí a presença de todo mundo, em nome da equipe do Festival Contato e do Instituto Contato. Muito empolgante e emocionante estar começando dessa forma mais assim, aberta e efetiva, a pensar com mais gente a produção do 10º Contato. 10 edições, assim, realmente para a gente é uma coisa incrível até pensar que se passaram 10 anos e é muito legal ver essa continuidade. Ele mudou muito nesse tempo todo, 1000 coisas aconteceram diferentes, expectativas 1000 sempre todo ano, nunca ele é exatamente como a gente imaginou, mas ele sempre é maravilhoso como a gente gostaria que ele fosse naquele momento, né? Então é sempre cheio de uma coisa muito gostosa de realizar. A gente se descabela bastante, tem muitas crises o tempo inteiro para conseguir realizar ele, mas pelo menos quando ele acontece é muito valioso, é uma recompensa muito bacana para todo mundo que participa. E só de vocês estarem aqui já é um sinal legal que é de mais gente querendo estar sempre conhecendo mais o festival para chegar, para somar mesmo na produção dele, né? Então, assim, essa primeira reunião, ela é bem inicial mesmo. A ideia é dar uma introduzida de como funciona o festival, para quem ainda não participou, saber como funciona e que tenha interesse de participar, chegar para somar. E quem já conhece, poder renovar a sua participação, já ajudar a gente a pensar como melhorar coisas que aconteceram nas edições anteriores. É um passo bem inicial, né? Então, a gente está dando esse start hoje de um processo aí que vai até setembro, que é a data que a gente pretende realizar esse contato, mas depois a gente vai falar mais sobre ele. Mas para a gente efetivamente fazer contato aqui hoje, a gente quer começar nos conhecendo. Acho que aqui tem muita gente que não se conhece, tem gente que eu não conheço ainda também, então acho super legal isso. Então eu ia propor da gente rapidamente, cada um se apresentar, falar seu nome, se está aqui de forma individual, se veio como curioso individual, ou se veio representando algum coletivo, algum grupo, alguma instituição. Beleza? Só para a gente saber quem é que está aqui com a gente. Agora eu não sei se o microfone vai chegar aí para todo mundo, vamos ver. Pode levantar também, né? Acho que pode levantar, porque vai facilitar até para quem está assistindo via web, ver as pessoas também. E é bom dar uma levantadinha, né? Então, bem, eu sou Ricardo, participo desde a primeira edição do Festival Contato. Sou também um dos sócios aqui do GIG. Durante muito tempo tive na Rádio Fiscar, que foi de onde muita coisa do Festival Contato começou. E agora a gente, além do Gig Espaço, como esse que vocês estão aqui hoje, a gente também agora é uma agência de booking e serviços na área de música para diversas bandas aí, especialmente do interior de São Paulo, mas também de outros estados. E é isso. Vou começar aqui então, Fer? Só para tirar todo mundo da sua cadeira um pouquinho. Meu nome é Fernanda, eu vim para São Carlos em 2009 para fazer imagem e som, e aí foi nesse ano mesmo que eu conheci o Contato e comecei a me envolver. Aí em 2011 eu entrei mais, me envolvi mais assim na equipe geral de produção e principalmente de produção executiva, que é a área que eu mais atuo agora. Eu também faço parte da Let's Gig, que é a agência de booking, e do Instituto Contato. O que mais? Acho que por enquanto é isso. Olá, boa noite. Eu sou a Maitê. Cheguei em São Carlos em 2002. Vim para cá para cursar imagem e som. E faço parte desde a primeira edição do Contato. Fui uma das pessoas que ajudou a criá-lo. A partir dele me envolvi bastante também com a economia solidária. Eu atuei no Conselho Municipal de Economia Solidária há alguns anos. Na primeira gestão, assumi a presidência do Conselho e também sou sócia aqui do GIG. E, por enquanto, acho que é isso. Yasmin. Meu nome é Fernanda, eu vim para São Carlos em 2009. Oi, gente, eu sou Yasmin. Eu também vim para fazer imagem e som em 2007.
Fiquei desde então, fiz mestrado na Imagem e Som também. Estou, de alguma forma, envolvida com o Festival Contato desde a primeira edição também. Algumas edições mais como público, outras mais como produtora. E, atualmente, eu tenho, junto com a Thalita, o Saindo do Armário, Brechó. E também sou a VJ e a B-Dealer. Acho que é isso. Olá, eu sou a Gabi, eu não fiz imagem e som. Eu vim para São Carlos no ano passado, já formada, já trabalhando com produção cultural, e já meio de cara me envolvi bastante com contato, trabalhei ano passado na edição, na produção, foi muito bacana. E esse ano está sendo muito legal ver esse movimento do Instituto Contato, com a equipe mais encorpada, e é isso aí. Sejam muito bem-vindos, está muito gostoso ver essa galera toda aqui. Eu vim para São Carlos no ano passado, já formada. Boa noite, Carlos Eduardo. Eu fiz imagem e som também. Me envolvi com contato desde a primeira edição, na época enquanto estudante, trabalhando sempre na programação do contato audiovisual. Depois me envolvi também como movimento cultural da cidade, né, pela Massa Coletiva, pela Casa Fora do Eixo São Carlos. E atualmente estou encerrando o mestrado na imagem e som e sou também empreendedor aí na área de cinema. Faço o que precisar aí de filme, de cinema, de qualquer coisa. Estamos aí para construir essa edição do Contato, né? A gente tem uma relação de longa data, agora foi uma bateria assim de galera que está no Instituto também, né? E o Instituto é um desdobramento desse movimento cultural que a gente vive em São Carlos há alguns anos, dessa geração que foi ficando e tal, né? Então ele está organizando o Contato, é um avanço que eu vejo aí nesses 10 anos de São Carlos. E é isso aí. Próximo. Bom, meu nome é Raul, eu também sou formado em imagem e som, estou aqui em São Carlos desde 2011 e eu frequentei o Contato algumas vezes, só ano passado que eu não fui porque eu estava com o pé quebrado. Eu trabalho na programação musical da Rádio UFSCar e a gente está aí porque o Contato tem tudo a ver com a rádio desde sempre, eu acho. E acho que é isso, muito massa ter o Contato aí. Oi, meu nome é Mariana, eu fiz arquitetura. Eu nunca participei, vim aqui com uma amiga, na verdade, para, sei lá, começar a ver como que é. Oi, boa noite, eu sou a Mariana também. Eu me graduei em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou de São Carlos. Voltei há pouco tempo e aí estou sem fazer nada na crise aí de sair do sofá e da TV. Aí meu irmão conhece o pessoal aqui, me falou hoje da reunião aberta, eu vim ver, fazer contato. Bom, boa noite, meu nome é Marcelo. Acho que eu sou o único dessa sala que chegou em São Carlos antes dos anos 2000. E eu sou professor do Instituto de Arquitetura, da USP, e coordeno o Nômades, que é o Núcleo de Estudos de Habitats Interativos. A gente tem uma relação que eu considero muito boa com Contato, já faz alguns anos. E a gente tem um grande interesse em pensar em intervenções na cidade que sejam artísticas ou não, mas que envolvam meios digitais e que envolvam diferentes perfis, que seja transdisciplinar e que envolva diferentes grupos, produtores culturais ou não, comunidades e tal, e por isso que a gente está aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Nélio Silva, sou professor de filosofia, escritor e poeta. Me mudei para São Carlos este ano para cursar o mestrado de filosofia na UFSCar. Estive o ano passado aqui, participei do festival, achei incrível. Como já me envolvi em alguns eventos culturais da minha cidade. Essa gestão é baseada na economia solidária, de multiplicar a participação. Né? Mas a ideia aqui dessa noite de hoje é a gente começar a falar mais desejos. Né? Então, eu já queria meio que já propor também
se vocês quiserem aqui falar um desejo que vocês gostariam que acontecesse no contato. Não precisa ser um tipo, você teve a ideia, agora você vai ter que viabilizar, não é isso. Mas pensando no quem já participou do contato, quem já conhece, se pudesse pensar, poxa, essa é a 10ª edição, eu queria muito que acontecesse... Uma sessão de drive-in, por exemplo, uma sessão de drive-in. Alguém quer vir aqui falar umas coisas? Tem alguns desejos? Um contatinho a gente sempre faz, agora a gente precisa conseguir fortalecer ele, né? O contatinho, ele tem desde a primeira edição, só que tem ano que a gente consegue fazer mais coisa, tem ano que faz menos coisa. Mas o Bicão, ele pede uma programação incrível do contatinho, né? A gente tem que buscar energias e parceiros para conseguir desenvolver a programação do contatinho. Mas com certeza é um desejo muito grande mesmo. Isso é uma outra vontade mesmo, muito forte da gente, porque a gente já usou 2 vezes o Bicão, estamos indo para uma 3ª, e dá uma angústia muito grande ver aquele lugar parado durante o ano todo. Então a gente sempre tenta ir lá, deixar alguma melhoria, mas é difícil isso, mesmo para a relação com a gestão municipal não é tão simples. Mas acho que esse pode ser exatamente por 10 anos, né? Podia ser um ano que a gente saísse de lá deixando uma melhoria, uma instalação, uma escultura, ou uma melhoria física, coisas que possam ficar permanentes para a galera usar lá durante o ano todo mesmo, né? Alguém mais? Uma banda que você quer muito que venha? A Mia. A banda mais bonita da cidade. A gente vai ter que trazer esses caras no gig só pra você. Isso aí tocou no 3º contato. Esse foi histórico, hein? Uma ideia, um desejo que a gente tem para esse ano é trazer mesmo alguns artistas que já vieram no contato. Então, esse é um desejo real. Inclusive, a ideia é fazer shows de encontro. Não só shows, que pode ser de outras linguagens, né? Mas fazer encontros entre artistas que já vieram em outras edições. E isso pode já dar várias ideias aí de shows inéditos, né? De encontros bacanas aí de artistas. Cadeira. A exposição dos 10 anos ia ser uma coisa muito legal mesmo. Os anjos da sistematização precisam baixar aqui. A gente juntar, olhar todos os arquivos, pegar. Eu tenho muita coisa de foto, vídeo, áudio, muita coisa mesmo. A exposição dos 10 anos seria incrível mesmo. Com certeza. Com certeza, dá para pensar em lugares, de repente até uma exposição itinerante que vá para mais de um lugar e pegue públicos diferentes para mais gente conhecer mesmo. Com certeza. Uma ocupação da feira permanente da Praça 15.
Legal mesmo. Acho que acho que essa ocupação lá realmente pode multiplicar bastante o alcance para outros públicos. Eu estou repetindo as ideias de todo mundo aqui no microfone, porque quem está ouvindo a transmissão não está ouvindo o que vocês estão falando. Sim. Ações durante o ano é uma coisa que a gente sempre quer fazer. A gente esbarra em dois probleminhas básicos, né, que são recurso e força de trabalho suficiente. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode sim já pensar é como usar alguns eventos que a gente já faz e conectar ele com um contato mais forte desde antes, né? Desde uma noite que a gente faz aqui no Gig mesmo, uma festa que vai acontecer fora, a gente fazer uma edição especial, esquenta para o contato, né? Ou uma exposição, por exemplo, que circula e vai divulgando o contato ao longo do ano. A gente tem a vontade de fazer mais uma edição do Cultive, que é um evento de formação em produção cultural, que a gente já fez há 2 anos atrás, a gente quer fazer de novo no meio do ano. Também é uma outra atividade do contato. A gente já está cogitando, já está pensando em fazer um show mesmo maior aqui na cidade, juntando também talvez algum artista que já veio com um artista que não veio ainda. Assim, a vontade de fazê-la é muito grande. A questão é, o problema é sempre que a gente barra um pouco muito a questão do recurso, porque o recurso que a gente consegue para o festival, quando consegue, ele sai muito em cima quando não sai depois do festival, né? Então é sempre essa briga para viabilizar. Mas acho que assim, eu acho que a gente podia já ter uma equipe mesmo pensando durante o ano, uma sequência de atividades que está mais na cabeça dessas. Está mais trabalhando mais até nessas atividades do que no próprio contato lá na frente. Se a gente dividir um pouco as tarefas, talvez possibilitasse que esse setor vá acontecendo e não impacte no festival lá na frente. Mais algum desejo? Uma retrospectiva na Rádio Fiscar seria bem legal, porque na rádio tem muito conteúdo de todas as edições. A gente tem um tanto também. Dá para tentar entrevistar e conversar com artistas que vieram em outras edições também, que é um espectro grande, que a gente mantém contato com a maioria deles. Então, com certeza, daria para pensar uma coisa bem legal. Até porque também vira um documentário, né? Um rádio documentário, uma coisa assim. Legal. Sim. Essa ideia de concursos para apresentações do festival, a gente já fez em algumas linguagens, a gente já fez na música também. A gente desencanou de fazer na música, porque quando a gente fez, teve 800 inscritos, e era um trabalho de seleção meio surreal para a gente selecionar. Naquele ano, a gente selecionou 5 bandas ainda. Só que de 800 inscritos, selecionou 5 bandas, foi uma coisa que a gente falou, caramba. Até a seleção parecia meio injusta, porque não fazia. Tinha pelo menos umas 100 bandas que poderiam tocar, né? E aí acabou que a gente desistiu por causa disso. Mas a gente talvez possa pensar alguma coisa também em outras linguagens, né? O audiovisual já teve a ideia de fazer uma mostra com inscrições de curtas-metragens e de produção audiovisual. O próprio contato universitário, que a gente já fez algumas edições também, que é específico para universitários proporem apresentações artísticas multimídia, e é sempre bem legal também a resposta que tem, que chega em lugares que a gente nem imagina. A gente teve proposta já dos 4 cantos aí do Brasil. Inclusive de Vitória da Conquista já veio um contemplado no edital do contato universitário. Verdade.
Como? É verdade, o projeto chamava Universitários Fazendo Sexo. Era isso. E era muito bom. Muito bom. É isso, mas acho que é uma boa mesmo. Essa multiplicação a partir de alguns concursos, chamamentos. Sim. Já rolou em Analândia, Tirapina. A gente, assim, na verdade, assim, a gente já teve gente querendo levar mesmo atividades do contato para outras cidades. Só que a gente esbarrou naquele problema que eu falei mesmo, de a gente ter condição financeira e de ter realmente braços o suficiente para conseguir produzir. Aí sempre entra um pouco nessa questão, que tipo, a gente ao mesmo tempo tem que estar gastando energia pensando no festival lá na frente, conseguir fazendo coisa ao longo do ano, e como a gente não tem uma equipe muito grande que se dedica exclusivamente ao festival, acaba ficando muito difícil, porque é aquela coisa, todo mundo está fazendo outras coisas, ninguém tem tempo suficiente para se dedicar para conseguir fazer tanta coisa. Mas eu acho que a vontade ela é muito grande de fazer isso. Então, o sonho, na verdade, é a gente conseguir captar o recurso com mais antecedência e captar também um recurso suficiente que a gente possa investir nessas atividades prévias. Mas também é aquela coisa, talvez mesmo a cidade que vai receber o evento também pode levantar fundos para realizar, né? Então, se tiver alguém aí assistindo a gente online, de outra cidade, quiser levar um pedacinho, um pop-up do Festival Contato, fala com a gente. É isso aí, em busca do festival perfeito em todos os sentidos. As pessoas sempre saem muito felizes, assim, né? E para o público em geral, para os artistas em geral, todo mundo sai feliz. Mas a gente, mais do que ninguém, sabe que poderia ser muito melhor. E lógico que tem vezes que não dá certo, algumas atividades, a gente fica frustrado. Mas a imagem final é sempre positiva, mas a gente sabe que pode melhorar muito e só acontece realmente com esse formato que a gente trabalha a partir de ampliar a colaboratividade. Então, vou falar aqui um pouco, vou acelerar um pouco mais, assim, falar um pouco da nossa metodologia de trabalho. Né? Exatamente para efetivar essa colaboratividade, nesses anos a gente foi criando algumas metodologias para possibilitar essa colaboratividade. Então, ela acontece a partir da utilização de algumas ferramentas digitais. Né? Então, primeiro, toda a parte de documentação que a gente cria, planilha de Excel, documento do Word, ata de reunião, todos os documentos de produção de cada atividade, todos os documentos de produção do festival, eles ficam numa pasta no Google Drive, né, que é uma pasta que ela é pública. Então, as pessoas podem ver esses documentos e quem está trabalhando nas atividades pode editar eles. Então, ali é uma plataforma permanente de trabalho, onde muitas vezes você não consegue estar em todas as reuniões, mas você vai acompanhando tudo que está acontecendo em cada uma das atividades. E a colaboratividade funciona quando todo mundo preenche, quando todo mundo coloca os dados, coloca as informações das atividades nesse documento, dos documentos, né, que lá tem documento para logística, estrutura, para comunicação, né, tudo fica isso compartilhado em pastas, em arquivos no Drive. Outra parte, a gente tem também um grupo no Facebook, que é um grupo
Ele é secreto? Ele é secreto. É um grupo secreto. Ele é fechado, ele não é secreto. Porque as pessoas podem pedir, ele é fechado. Ele é fechado, mas é um grupo assim com 300 pessoas, na verdade. 300 mesmo, eu não tô, é mais de 300, pá. Por que ele é fechado? Porque as pessoas muitas vezes entram no grupo achando que é um grupo para pegar divulgação do festival. Mas não é um grupo para isso, é um grupo para trabalho. Então, nesse grupo, a gente divulga, a gente coloca as datas de reunião, as decisões que a gente vai tomando, algumas coisas para todo mundo ficar sabendo, uma campanha que a gente vai fazer na página, uma campanha de comunicação que vai fazer, a gente coloca lá para todo mundo saber o que está rolando e compartilhar e divulgar para as pessoas. E também é um grupo onde a gente coloca ideias. O mais legal, na verdade, do grupo é isso, colocar ideias. Então é isso, desde a ideia de, olha, assim, uma atividade legal que eu vi num outro festival, uma banda que eu conheci que eu achei a cara do festival, um filme que pode estar dentro da programação, né? Então coisas que é um lugar onde a gente fica jogando ideias, referências para a curadoria de todas as áreas. A gente vai jogando lá, as pessoas vão curtindo, comentando, né? E a partir dali vão surgindo também ideias para depois, nas reuniões, a gente fechar e avançar na programação. A gente começa com reuniões mensais de produção do festival, que são reuniões que têm temas definidos, né, de debate, de o que a gente vai ser discutido em cada reunião. Então, não é que essas reuniões todo mundo tem que estar em todas. Só que se todo mundo for em todas, é melhor, porque você fica sabendo e ajuda na tomada de decisão de todas as áreas. Só que a gente tenta manter esses documentos online para as pessoas poderem acompanhar também. Mas as mensais é melhor ainda. O ideal é que todo mundo que esteja trabalhando em alguma área possa vir para colaborar nas tomadas de decisão de cada área. Nessas reuniões a gente define o tema, depois define o cronograma, as diversas etapas que eu vou passar aqui, mas principalmente a gente debate a programação e o como viabilizar, a questão financeira mesmo, de como levantar fundos para realizar o festival. Então, depois essas reuniões se tornam quinzenais e mais próximo do festival elas se tornam mensais ou semanais. E além das reuniões gerais, tem as reuniões setoriais de cada área. Por exemplo, uma pessoa aqui pode falar: eu vou trabalhar só no contatinho. Então eu vou vir nas reuniões que o contatinho está na pauta e vou participar das reuniões do contatinho. Não preciso estar em todas as reuniões. Mas eu também posso decidir participar de mais reuniões e aí você vai se envolvendo na programação como um todo. A equipe além da equipe que a gente forma cada ano colaborativamente, a gente tem sim uma equipe que pensa no festival permanentemente, o ano todo, que está desde que acabou a edição anterior, continuou trabalhando, porque acaba a edição, mas na verdade o trabalho fica até pior depois. O trabalho de pós-produção, fechar as contas e já começar a mandar o projeto para editais. O processo de captação de recursos sempre começa no ano anterior, né? Então, a gente tem uma equipe que trabalha, sim, permanentemente no festival, que é uma equipe que se juntou dentro do Instituto Contato. O Festival Contato ele foi, durante 8 edições, uma realização da UFSCar, né, que os projetos da UFSCar, através da FAI, que é a Fundação de Apoio da Universidade, era o CNPJ responsável pelo festival. Né? Apesar da gestão ser compartilhada, a responsabilidade era da universidade. Eu, como diretor da rádio, assumi a responsabilidade internamente da universidade, né? E ele era o CNPJ proponente. Só que o festival foi evoluindo de forma de ser colaborativo e ele cresceu também de um tamanho que a universidade hoje não propõe esse tipo de atividade, não tem festivais, eventos com o tamanho e o formato que o festival trabalha. A gente entendeu que era importante a gente criar um próprio braço institucional. Então, desde o ano passado, a gente criou o Instituto Contato, que é o Instituto Contato, Instituto para Pesquisa, Formação e Produção Cultural. E o Instituto hoje ele é um CNPJ sem fins lucrativos, que tem os seus associados nesse instituto, e que é quem é hoje responsável pela realização do festival. Eu estou na presidência desse instituto no momento, mas tem várias pessoas que participam, alguns deles estão aqui, nem todos estão. Mas dos que estão aqui, que eu já posso citar, né, a Fernanda já trabalha na produção executiva cotidianamente, né, já algumas edições. A Maitê faz a direção de produção, né, a Yasmin já trabalhou várias edições no audiovisual. A Gabi, desde o ano passado, trabalha pensando no festival como um todo, especialmente a parte de logística e o Contato Verde, alguns setores. O Dudu também está no instituto e na parte do audiovisual
audiovisual, mas também pensando estratégias de captação de recursos, colaborativa e pensando no festival como um todo. Né? O Gustavo Rules também faz parte do Instituto, também no audiovisual, como ele já comentou. O Edu, da comunicação, também está dentro do Instituto. O Ju está no Instituto. Né? E a Jussara também, que chegou agora, né? Que não se apresentou, mas que também está já algumas edições trabalhando com a gente, pensando toda a parte, desde captação de recursos até a produção do festival como um todo. E tem várias pessoas que não estão aqui, que fazem parte desse instituto também, e que são meio que hoje discutem essa responsabilidade de realizar e ser responsáveis por ele. Né? Então existe sim esse corpo que está trabalhando o tempo inteiro. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem uma sala aqui dentro do GIG, lá em cima, que é uma sala de produção permanente, e nessa sala a gente fica trabalhando lá o ano inteiro. Durante o dia e à tarde, quando as pessoas não estão aqui normalmente, né? É a hora que a gente está aqui trabalhando. E então, essa estrutura que está aqui, ela fica à disposição para qualquer pessoa que está trabalhando na produção do festival. Então, se você quiser, ao invés de trabalhar da sua casa, trazer seu computador e vir trabalhar aqui com a gente, fique à vontade. Você pode vir para trabalhar no contato, para se envolver já nos outros projetos e conectando com o Instituto. Então, a gente tem essa sala aqui que está aqui para isso. E que pode ser, qualquer um pode falar, fala um horário que vai querer vir, pode ser até periódico, vou vir trabalhar aqui toda quinta-feira, tem lugar aqui para vir, tem mesa para sentar e trabalhar aqui com a gente. E aí, aos poucos, as pessoas vão participando, cada vez mais. Aqui, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um pouco o cronograma bem resumido, né, lógico, dos próximos passos que a gente tem para a produção da 10ª edição. Então, no mês de maio, a ideia é a gente fechar confirmar a questão do local, o tema, abrir os editais para os chamamentos, né, e a definição dos headliners, que são os artistas principais de cada dia. A definição de headliners ela é tão cedo assim, porque se você faz depois, você não consegue as bandas, você não tem agenda, você não consegue... Lógico que muitas vezes a gente não consegue nem contratar eles efetivamente, porque não tem recurso ainda, mas a gente pelo menos já define o que a gente quer, conversa com as bandas e reserva a data, e a gente fica correndo atrás do recurso para, em algum momento, a banda fala, não, agora eu preciso fechar porque eu tenho outra proposta. Eles falam, vamos fazer, não, segura, vamos fazer, ou não, ou a gente perde. Muitas vezes a gente não consegue trazer o artista que a gente quer por questão de falta, que demora a chegar o recurso. Em junho, a gente busca fechar, amarrar as parcerias, né, a identidade visual da edição. Uma vez que você já tem o tema, a gente pode definir a identidade visual. A gente abre as inscrições para a feira. A ideia é realizar o cultive, abre a participação de monitoria, que é uma outra forma de participação, que eu vou falar daqui a pouco, e faz o lançamento oficial do festival. Então, a ideia ali é a gente já ter um formato de como o festival vai ser mesmo, já ter algumas atrações, e é quando a gente lança oficialmente a data, começa a divulgar mais, e começa mesmo os processos de divulgação do festival, já aí com 3 meses de antecedência. Em julho, a gente coloca no ar o site novo, com o novo layout, já com informações de produção desse ano. A gente define o layout de ocupação do espaço público, da praça, do espaço que a gente vai ocupar, porque você precisa... Tem vários processos a partir... Depois que esse layout está fechado, né, de liberações que a gente tem que ter. Começa a fazer o desenho da logística, a partir da programação mais bem definida. Inicia as campanhas de comunicação e fecha, em julho, a programação completa. Essa programação completa, a gente quer sempre fechar com 3 meses de antecedência, 2 meses de antecedência, mas é sempre muito difícil, por questões de recurso e respostas, coisas que surgem em cima da hora. Mas a meta é cada vez mais a gente fechar julho com a programação o mais próximo do completa possível. Né? Porque aí a gente consegue ganhar na divulgação. Como o nosso foco não é trazer grandes artistas midiáticos que todo mundo conhece, aí precisa definir a programação para poder fazer um trabalho de comunicação em cima desses conteúdos. Então, se a gente fecha muito em cima, você também perde a divulgação. Então, chega uma hora que a gente tem que definir com o que tem mesmo de recurso, mandar ver e começar a fazer a divulgação. Em agosto, a gente fecha as vinhetas principais de divulgação, material gráfico, fecha os fornecedores de tudo, né, da parte de estrutura necessária, logística, e é o momento da atenção total. Atenção total porque a gente
vai chegando perto, a gente sempre quer que o recurso esteja aí, muitas vezes ele não está. Muitas vezes até o final a gente está ainda naquela angústia, sem saber o que vai dar certo ou não. Mas até hoje, em 9 edições, deu certo. Então, na 10ª que vai ter que dar, né? Então, a gente segue aí, é tenso, mas no final é onde a gente descabela, mas no final é onde a coisa acontece. E em setembro, então, de 9 a 18, é o mês que a gente realiza o festival. A gente nem colocou aí, mas ainda tem o Sai para Jantar também, né, que é o festival gastronômico, que dura 45 dias. Então, ele deve começar em agosto, 15 de agosto, e vai até o final de setembro. Então já tem, na verdade, desde o começo de setembro, outras atividades, outras coisas rolando, né, do festival. Mas setembro realmente fica então como um mês, ainda mais tendo 10 dias, né, vai ser uma boa porcentagem do mês com um festival acontecendo mesmo. E aí em outubro a gente fecha relatórios, começa as prestações de contas. Estamos aí de uma forma bem resumida, mas é óbvio que esse calendário é muito mais detalhado e segue por mais meses. Agora falando exatamente do que a gente está apresentando aqui hoje, existem algumas formas de participação no festival. Então, vou tentar esclarecer um pouco algumas delas. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês já podem me interromper e perguntar também sobre cada uma dessas formas de participação. A primeira forma de participação é a entrega total, que a gente chama que é a chancela de produção. Né? Na produção do festival, a gente junta diversos coletivos, né, grupos, que entram como coprodutores dele. Quando você entra como e também indivíduos entram na produção do festival. Quando você entra na produção, o que quer dizer? Quer dizer que você vai participar de todas as reuniões, em geral, né? Lógico que se acontecer alguma coisa você não participa, mas em geral você vai participar de todas as reuniões e você vai ajudar nas tomadas de decisão e principalmente na viabilização mesmo, de pensar recurso, de pensar a produção das áreas macro do festival. Ou seja, você não vai pensar em uma atividade específica só. Você vai estar preocupado com a logística inteira do evento, com a captação de recursos para o evento como um todo. Né? Pensando, realmente, olhando a grade inteira do festival. Né? Então, é a equipe que realmente entra, os grupos que entram com uma dedicação bem grande para estar participando mesmo das tomadas de decisão de uma forma macro do festival. Então, essa é a chancela de produção. Além dela, a gente tem a chancela de parceria. A parceria, geralmente, são entidades que entram com uma grande participação. Que ela não atua em um evento específico, ela atua em vários eventos, ou ela tem uma participação que realmente ela influencia no festival como um todo. Por exemplo, o Sesc é um parceiro do festival, porque ele atua em várias linguagens, não é só na música, ele está em diversos. Ele entra com recurso, ele entra com equipe, ele entra com espaço, né? Então ele ajuda em muita coisa. A prefeitura, em geral, ela entra como parceira. Porque também ela entra com recurso, com espaço, equipe, entra com muita coisa. A UFSCar entra como parceiro. Né? E outros grupos podem acontecer. Por exemplo, já teve um ponto de cultura da cidade que tinha recurso para realizar um evento grande, que tinha tudo a ver com a temática do festival, e ele ia acontecer durante a semana inteira do festival, em paralelo a outras atividades. Então ele virou um parceiro do festival, porque ele era mais do que um simples apoio. Que a outra chancela é apoio. O apoio, ele está quando a pessoa, ou o coletivo, a empresa, o que for, ela atua em uma atividade específica. Né? Então, por exemplo, eu vou ajudar a realizar, eu vou ter uma peça de teatro, vai ter uma performance, e eu vou ter aquele espaço, o grupo vai ceder o espaço e a estrutura onde vai ser realizada uma peça específica. Então, ela é um apoiador daquela atividade, ela vira um apoiador do festival. Eu vou atuar especificamente, vou vou ajudar na alimentação do camarim. Então é uma empresa que vai ajudar numa coisa pontual. Então ela entra com um apoio. Né? Além disso, a gente tem a participação através da monitoria, que aí são voluntários interessados a trabalhar no festival para ter uma experiência de formação em produção. Então, são indivíduos mesmo, nesse caso, que se abrem para atuar durante a realização do festival. Geralmente, ele começa a trabalhar um pouquinho antes do festival e fica até o final dele. Existe monitoria em diversas áreas, desde a cobertura colaborativa até a logística, palco, na parte de estrutura, produção executiva. De todas as áreas tem espaço para monitoria. Curadoria, comunicação, todas elas têm espaço para monitoria.
Isso. E, além disso, tem as outras formas de apoio, como na área de comunicação, a gente tem uma chancela específica, que é a promoção, que, no caso, é um veículo de comunicação que entra como apoio. Né? Então, ele vai entrar especificamente dando uma contrapartida de divulgação e de destaque naquele veículo. Então, ele é um veículo de promoção. E... tinha mais um. Hã? Qual? Um que é só um pouquinho importante, que é o patrocinador. O patrocinador, sim, é aquele que entra com um recurso efetivo para a realização do festival, que não vai unicamente para uma área, vai para a realização estrutural do festival, e que ele não é apenas, em geral, porque ele não é também só uma permuta, é um recurso financeiro, seja através de lei de incentivo, seja através de apoio direto, né, uma empresa que patrocina e ajuda a realizar o festival de uma forma maior. Por exemplo, muitas vezes apresenta com uma permuta pequena, então ela entra como um apoiador. Né? Se ela entra com uma permuta maior, ela entra como um patrocinador. Para a realização do festival, só para vocês terem uma ideia, a gente, cada ano, tenta levantar o recurso em torno de R$400 mil. Teve edição que a gente conseguiu chegar perto disso, teve edição que a gente passou disso, e teve a maioria delas que a gente não chegou nem perto. Mas a gente sabe que esse é o custo para conseguir realizar bem, com estrutura, com equipe, pagando os artistas, pagando todo mundo que está participando de forma... E não pagando bem, pagando assim, justo, né? Pagando o ideal, o mínimo, talvez, né? Não é nem ideal, o mínimo mesmo. A gente sabe que esse é o custo para realizar o festival. Lógico que esse é um recurso que todo ano a gente começa do zero. Nunca sobra dinheiro de uma edição para outra. Porque, em geral, falta e porque, em geral, isso não é possível. Então, por exemplo, na questão da captação principal que a gente tem, que é através de leis de incentivo, a gente não pode acumular recurso de uma edição para o outro. Então, o que a gente tenta fazer é sempre viabilizar aquela edição. Então, a gente sempre começa do zero. Então, o trabalho de captação de recurso, a gente tem pessoas que ficam mais focadas nisso. Tipo, eu e a Fernanda, por exemplo, estão mais focados nisso o ano inteiro, tentando buscar esses recursos, escrevendo em edital, escrevendo nas leis de incentivo. Porém, é um trabalho que, assim, muitas vezes uma pessoa pode falar, eu tenho um contato com uma empresa, Yasmin já salvou a gente, né? Já teve várias pessoas que muitas vezes é isso, tem um contato com uma empresa, tem um tio, tem um pai, tem um amigo, tem alguém, um contato numa empresa, e a gente vai lá, junto com essa pessoa ou não, e chega apresentando a proposta do festival. Apesar de, assim, ter várias empresas que já apoiam algumas edições, esse apoio nunca é garantido. Porque as empresas mudam de temperamento muito fácil. Mesmo assim que todo ano a gente faz as entregas, a avaliação é sempre positiva, mas a cada ano a gente começa do zero de novo. Né? Mas a gente tem algumas empresas que já apoiam algumas edições. A Cutralha apoiou nas últimas três edições. Três edições. Né? 3 edições. A Deezer apoiou no ano passado e já falou que vai apoiar esse ano novamente. Né? A gente está já há 2 anos namorando o Skol Music, que já prometeu participar e depois não participou, mas que esse ano aparentemente está prometendo entrar novamente. Então a gente está sempre buscando parceiros novos. A Nação Jundu já apoiou em algumas edições também. Então são várias formas aí de participação que a gente vai tentando levar. Então aqui, inclusive, se alguém tem um pai rico ou que pelo menos uma posição de destaque numa grande multinacional que paga muito imposto de renda ou ICMS, fale com a gente. Então é isso. Vamos tentar agora então pensar esse festival juntos, né? Aqui, como eu falei no começo, não é um momento que a gente fecha nada, é o contrário, é realmente um momento que a gente abre. Então a gente abre para ideias, a gente abre para proposições, para abraços, pessoas que queiram somar. As pessoas muitas vezes ficam um pouco angustiadas no começo, porque você tem que conseguir entrar no ritmo de produção, sacar como que é. Então, muitas vezes, no começo, você fica um pouco perdido mesmo, mas você chega, quem vai entrando, a gente vai apresentando como funciona cada área, coloca para estudar um pouco o que aconteceu nas edições anteriores, e nas reuniões semanais, mensais ou quinzenais, a gente começa a afinar e a pessoa, aos poucos, vai aumentando a participação dela na produção do festival. Geralmente, muitas vezes ela fica, faz mais uma edição, tanto que tem várias pessoas aqui que já participaram de várias edições, aí sua participação vai aumentando a partir da sua disponibilidade, da sua vontade. Né? Qual que é a ideia da produção do festival como um todo? Muita gente acha que, assim, que a gente fica rico fazendo festival. Assim.
Tipo, a equipe do festival, ela não é remunerada de verdade e nem nunca foi remunerada em nenhuma edição. Eu nunca ganhei nem R$1 fazendo o Festival Contato, se vocês tiverem, pra vocês terem uma ideia. A gente tenta fazer remunerar a equipe que trabalhou durante o ano todo. A gente tenta, quando consegue captar o recurso, porque em várias edições não conseguiu o recurso suficiente, a gente tenta remunerar por pelo menos um período desse trabalho, ela recebe um tanto por aquele tempo que ela trabalhou, mas é sempre uma grana que é mais uma ajuda de custo do que um salário. A gente nunca pagou um salário para ninguém que trabalhou durante o ano todo. Né? Agora você pensa, mas então por que diabos vocês fazem esse festival? Por que vocês se dedicam a isso? Não é à toa. O contato ele é muito importante para todos os projetos que a gente participa. Então, a ideia de quem vem participar do festival é que você, quando chegue, pense como você vai usar o festival para você também. Não é apenas... Lógico que você, quando você vai usar, você também vai pegar para você. A ideia é que você use ele para você. Então, a gente, por exemplo, lógico que para o cenário do gig, para o cenário da rádio durante vários anos, ter o Festival Contato foi o que ajudou a posicionar esses projetos dentro do cenário da cultura brasileira. Hoje, o Contato é um dos maiores festivais independentes do Brasil. Ele é reconhecido nacionalmente. Isso ajuda a cena de São Carlos a existir e São Carlos ser uma referência nacionalmente para isso. Então, ele é um catalisador da cena. Não é no Contato que a gente faz dinheiro. A gente quer que o contato ajude os projetos que a gente faz do ano todo sejam potencializados. Então, como que eu, por exemplo, eu tenho interesse no futuro em trabalhar em festivais. Então, eu vou trabalhar no festival, tudo bem, eu não vou estar ganhando nada, ou vou estar ganhando muito pouco, mas eu vou usar isso para mim no futuro de alguma forma. A ideia é meio essa. Minha empresa quer desenvolver uma atividade que vai mostrar um serviço que eu faço, uma ação, uma ideia que eu tenho, uma pauta que a gente quer discutir. Então, chega e discute no coletivo e a gente consegue desenvolver ela. Então, a ideia é que você, quando chegue para somar, você entenda por que você está participando. Né? E que a participação com proposição só de coisas, em geral, ela não dá muito certo. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu estou participando aqui porque eu quero que a minha banda toque. Essa é a típica ação que não dá certo. Eu quero aqui porque eu quero que meu grupo de teatro faça uma performance. Essa participação nas reuniões, na produção, não dá certo. Isso você pode propor. Eu tenho uma banda e quero propor uma banda. Não, você pode propor ela, não tem problema. Se der certo, a banda vai tocar. Você pode propor uma peça de teatro e, se ela der certo, ela vai tocar. Mas não é no espaço de colaboração que você entra só com isso. Você pode ser um apoiador. Fala, não, eu tenho, por exemplo, uma apresentação que eu quero fazer uma estreia. E eu gostaria de estrear ela dentro do festival. E para eu desenvolver aquela apresentação, eu preciso de ajuda. Legal. Aí, então, cada um entra com um pouco. Isso é parceria, isso é apoio. Então, por exemplo, meu grupo vai entrar com a nossa mão de obra, mas eu preciso de ajuda para captar recurso para iluminação, por exemplo. Eu preciso de iluminação e som, eu não tenho estrutura. Eu não consigo reservar, não consegui reservar espaço. E a apresentação que eu estou propondo tem a ver com o tema. Então, a gente trabalha junto. Então, um grupo está entrando com alguma coisa, a gente está entrando com outra, para a gente tentar juntar energias para montar aquela programação e fazer aquela programação acontecer no festival. Além disso, tem várias atividades que elas captam recursos para si própria. E isso pode acontecer. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade do contato literário. E eu consegui que uma editora de livros banque minha atividade. Ela vai me dar uma grana para eu fazer uma palestra, um sarau, vou trazer um convidado, vou fazer uma instalação de literatura dentro do contato. Muitas vezes aquele setor tem uma grana para fazer aquela atividade e outro setor não tem. Isso acontece, porque pode ser aquele setor que conseguiu o próprio patrocínio. Mas a gente tem uma equipe que está pensando no patrocínio para o festival como um todo. E esse recurso que a gente consegue captar como um todo, a gente discute nas reuniões para onde vai esse recurso. Nas reuniões, quem está na equipe de produção mesmo, ajuda a tomar essas decisões. Nas reuniões de produção, que a gente decide, a gente vai trazer um headliner, uma banda famosa, que vai trazer muita gente, vai lotar o bicão, mas ela custa R$20 mil, ou a gente vai pegar esses R$20 mil e vai contratar 10 bandas que custam R$2 mil e fazer um evento menor, para um público que a gente sabe que vai ser menor, mas essa é a ideia. Então é isso que se discute e essas decisões são tomadas coletivamente nas reuniões de produção.
Então, assim, gente, todo mundo tem que ser uma angústia de discutir programação, porque é o mais legal, assim, lógico. Mas mais do que discutir só trazer as ideias, a gente precisa ver como viabilizar essas ideias de forma coletiva aqui. E muitas vezes dá para fazer tudo. Muitas vezes a gente tem uma ideia e no final ela vai ser realizada daqui 2 edições. Tem muita ideia que demora para a gente conseguir realizar. E tem ideia que, de repente, no dia seguinte ela está na praça. Então é meio uma coisa realmente autogestionária e decidida a cada passo de forma coletiva. Então, acho que em geral é meio isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas a ideia então agora é abrir mesmo para quem quiser falar. Aí acho que a gente pode cortar a nossa transmissão online. Quem estiver assistindo aí ao vivo e tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Ela está sendo gravada. Então, quem não assistiu ao vivo vai poder assistir depois. Lógico que a nossa qualidade aqui, o Edu salvou a gente hoje mesmo, rolou a ideia de transmitir online, ele chegou, trouxe câmera, trouxe tudo, montou computador e mandou ver, agradecimentos especiais aí. E super legal exatamente poder ter essa interatividade. E aí a ideia é que quem assista esse vídeo depois possa também ser um proponente de ideias. A casa fica totalmente aberta para a proposição durante um bom tempo, até uma hora que a gente tem que parar de ter ideias e focar em realizar o que a gente consegue, vai estar vendo que vai dar para fazer. Beleza? Então, valeu para quem está assistindo ou quem assistiu depois. E bora aí ver quem mais quer levantar alguns questionamentos aí.